Bom dia a todos. Eu sou Eliane Oliveira, faço parte do time da Singenta Prev. Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre os resultados dos investimentos e o cenário macroeconômico, com a presença especial da Nathalie Victal, economista-chefe da Sul América Investimentos. É uma honra tê-la conosco, Nathalie. Quero também agradecer a presença do Tiago, nosso intérprete de Libras. Muito obrigada, Tiago. Este webinar está sendo gravado e vocês podem enviar suas perguntas a qualquer momento pelo Q&A. Ao final da apresentação, teremos um espaço dedicado para as respostas. Quero aproveitar para apresentar rapidamente a nossa agenda. Começamos comigo, na abertura, e logo depois teremos o Osley Oliveira, diretor de investimentos, que vai nos apresentar os resultados. Na sequência, teremos a presença da Nathalie Victal, economista-chefe da Sul Américas Investimentos, falando sobre o cenário macroeconômico. Depois, abriremos para um momento de perguntas e respostas e eu volto para encerrar o nosso webinar. Para dar início ao nosso encontro, convido agora o nosso diretor de investimentos, Osley Oliveira. Bom dia, Eli. Muito obrigado. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Um prazer poder moderar aqui mais, conduzir, na verdade, mais um webinar aqui de resultado dos investimentos e como a Eli bem falou, hoje com uma participação especial aí da Nathalie Fictal, economista-chefe aí da Sul América. Então, vou tentar ser rápido aqui em passar os resultados, mas não deixar de levar informações importantes para vocês, para que a gente tenha um tempo bom aí, para ouvir a Nathalie. Deixa eu subir aqui a apresentação, é aquele momento que gera aquele, aquela questão se vai dar certo ou não. Eli, você consegue ver a apresentação? Tá tudo ok? Sim, ó, tudo ok. Tá ótimo, obrigado, hein? Bom, em primeiro lugar, pessoal, vamos aqui falar sobre, evolução patrimonial, patrimônio aí da Singenta Prev, a evolução dele aí nesse ano. Quando a gente olha aqui, em setembro, a gente já fechou aí com um patrimônio de 2.111 milhões de reais, um crescimento aí expressivo, de 9% no ano, até se a gente comparar com a inflação oficial do país, que é medida pelo IPCA, que no mesmo período foi 3,64. Quando a gente olha em valor financeiro, o patrimônio cresceu aí 174 milhões nesse ano, sendo que desse total aí, em torno de 87% é retorno dos investimentos, e a diferença são as contribuições que os participantes e a empresa realiza e também, portabilidades que a gente tem recebido, tá? E por falar em portabilidade, reforçar aqui para vocês, caso vocês tenham aí, uma previdência privada em outra empresa ou até em algum PGBL do banco, fica a dica aí para portar aqui para a Singenta Prev, que o seu, recurso, vai ser muito bem administrado aqui por nós, tá? Então, basta entrar em contato aí com a central de atendimento aí da Singenta Prev, que vai passar aí todas as informações necessárias aí para vocês. E antes aqui de passar para o próximo slide, ressaltar aqui, que abril foi o mês aí, foi um marco para nós que a gente bateu aí os 2 bi de patrimônio na Singenta Prévia. Abrindo aqui um pouco, como que os nossos perfis de investimentos estão aí por estratégias de uma forma aí macro, iniciando aqui pela a estratégia que a gente considera aí de curtíssimo prazo, de curto prazo, na verdade, e de baixíssimo risco, que são os títulos indexados aí à Selic, os títulos públicos federais, que é aderente ao CDI. A gente verifica, como era esperado, perfil superconservador, praticamente aí todo o patrimônio, nessa estratégia, e conforme você vai descendo, você vai indo para os perfis de risco, a gente vai diminuindo essa parcela para abrir espaço para ativos de risco. Até porque os perfis aqui, principalmente quando a gente olha o agressivo, é o perfil de mais risco que nós temos. Na sequência, nós temos de novo aqui a renda fixa, mas é uma renda fixa mais de média e longo prazo. São aquelas que
tem aí na sua composição títulos indexados à inflação, emitido aí pelo governo também federal, são as NTNBs ou o Tesouro IPCA, para quem utiliza aí o Tesouro Direto. Aqui também entra crédito privado, né, que aí você tem um risco maior de eventos. Recentemente aí tem saído até na mídia aí alguns casos, desde Ambipar, né, Braskem, né, por exemplo, que tem gerado aí um receio, mas a gente tem conversado muito com gestores de crédito privado e não é nada aí generalizado nesse segmento, são casos aí, né, pontuais. Depois a gente vai para a renda variável Brasil ações, né, para título de curiosidade, essa é a estratégia de mais risco que tem no portfólio, é 20% de volatilidade, para vocês terem uma ideia, enquanto a gente olha aqui para uma estratégia CDI, Selic, é menos de 0,5% de volatilidade. Então, só para vocês terem uma ideia da diferença aí de risco. Então, logicamente, o perfil agressivo é o perfil que vai ter mais posição aí nessa estratégia, tá? Hoje a gente tem aí em torno de 18,5, mas lembrando que no passado esse perfil já teve até 30% ou mais, mas desde 2023 a gente veio reduzindo o risco até para gerar uma preservação de capital maior aí para os nossos participantes, sem deixar de atingir os objetivos aí de longo prazo. Bom, aí eu caminho aqui para as outras estratégias, né? Aí a gente tem aí também a parcela de multimercado, temos também a parcela de private equity, que são os fundos de participações, temos também um pé lá fora, um pé no exterior, né? Que aí a gente diversifica bem lá no exterior, desde a parte de renda fixa, renda variável, os hedge funds, que são os nossos multimercado, e temos aqui um pedacinho, né, de empréstimos, operações que são operações com participantes, que é a linha de crédito que a gente oferece aí, né, aos participantes do plano da Singenta Prev. Vamos falar de resultados, uma parte importante aqui da nossa apresentação, iniciando aqui com os índices, né, os principais índices aqui. O primeiro, o Ibovespa, que representa a Bolsa de Valores brasileira, até setembro entregou aí praticamente 22%, né, um baita resultado, né? Logicamente, esse resultado não teve aí grandes méritos aqui da questão doméstica do Brasil, até porque a gente tem questões fiscais importantes aqui para resolver. A diferença foi o investidor estrangeiro que trouxe dinheiro para o Brasil, em torno aí de 27 bilhões de reais até setembro. Isso então fez com que a bolsa, né, subisse aí, né, e nesse patamar. Foi o investidor saindo principalmente dos Estados Unidos por receios da questão fiscal que eles têm lá também, mas também, né, pelo estilo aí, né, de política, né, adotado aí pelo governo Trump. Quando a gente cai aqui para renda fixa de longo prazo, são as NTNBs indexadas à inflação com prazos maior aí de 5 anos, foi 10,12. Também os títulos indexados à inflação, né, de curto, de médio prazo, 8,32. A nossa inflação, né, oficial aí do país, IPCA, até setembro, né, nos 9 primeiros meses, tá em 3,64. A expectativa é encerrar o ano a 4,72. Lembrando que tem uma meta que a gente precisa cumprir, né, que é de 3,5%, mas tem o teto que é 4,5%, é 1% acima. Então, a gente deve fechar mais um ano acima aí do teto, né, da inflação. O CDI, né, que são que tem aí uma aderência aos títulos públicos federais Selic, né? Então, os dois caminham muito próximo, rendeu aí 10,37. E quando a gente entra, então, nos perfis de investimentos, o perfil agressivo 10,43, muito impulsionado aqui pelo resultado da Bolsa, né, 21,57, e o moderado também, né, 10%, então, lógico que ele tem menos exposição em Bolsa, rendeu menos, e quando a gente cai aqui para os perfis de menos risco, o conservador e o super conservador, né, foram influenciados aí mais até pela essa parte aqui do CDI, 10,37. Eu tenho falado que até setembro os resultados aqui têm agradados aí gregos e troianos, né, porque tem sido aí resultados importantes, principalmente se a gente compara aqui a inflação, tá? Uma coisa importante a colocar aqui para vocês, que os resultados eles poderiam ter sido um pouco melhor se não fosse essa questão da renda fixa de longo prazo que rendeu menos, principalmente quando a gente compara aqui com o CDI.
no mercado a gente fala que houve uma abertura, né, das taxas e fez com que o valor presente desses títulos diminuísse e teve um pouco de impacto aí na rentabilidade, tá? Aqui eu já comentei, né, os perfis aí de risco beneficiados pelo Ibovespa e os de menos risco pelo CDI. Caindo aqui, eu quero trazer essa estatística aqui muito rápido para vocês. Aqui são as rentabilidades ano a ano. Acho que a primeira questão importante de trazer são poucos anos que a gente teve rentabilidade aqui negativa no ano. Aqui a gente teve aquela crise imobiliária lá nos Estados Unidos, que a bolsa aqui derreteu. Aqui 2013, crise fiscal aqui no país, né? Também teve aquelas greves e manifestações por conta da passagem de ônibus, tanto que a bolsa e a parte de renda fixa a longo prazo, que está bem conectada aqui com o mercado doméstico, teve impacto. Aqui é mais recente, Covid, né? Então, esses foram os anos aí de resultados negativos. Poucos anos, o que tem reforçado a nossa preservação de capital. Está sombreado de verde aqui os resultados, são resultados acima de 10%, tá? E por falar em 10%, essa é a média que os nossos perfis têm entregue em valores nominais, tá? Em torno aí entre 10,50 a 10,94 aqui, né, de resultado. E quando a gente olha aqui, quantidade de anos acima de 10%, né? O super conservador foi o ano aqui. Aqui a gente já vê que de fato, né, foi o que teve mais resultado aqui de 10%. O agressivo teve menos 8, mas também quando teve resultado acima de 10, como a gente olha aqui 2006, 2007, né, também aqui 2019, foram resultados aí acima até de 20%. Por isso que colabora aí com essa média de 10%. Falando aqui também sobre resultados, né, positivos e negativos, aqui mensais, tá? Então, de 2006 até 2024, aí a gente teve 237 meses, onde a gente teve aí 223 resultados positivos e 14 aqui negativos para o conservador, né? E quando a gente olha no agressivo, como era esperado, é ao contrário, que aqui você já tem aqui um número maior, né, de meses negativos. Alguns podem perguntar, mas como aqui no perfil super conservador teve ainda 14 meses negativos? Até 2020, meados de 2020, esse perfil super conservador tinha também, né, componente de risco via renda fixa. Aquela renda fixa que eu mostrei ali de inflação e crédito privado, que então, dependendo aí das condições de mercado, pode gerar resultado negativo. Só que a partir de meados de junho, não, a gente tirou totalmente, junho de 2020, tá? Tiramos totalmente o risco, né, desse perfil. Por quê? Porque é um perfil como o do conservador, indicado para aqueles participantes que ou já estão aposentados ou estão próximos a aposentar, né, para a preservação de capital, né? Além daqueles que são avessos a risco também. Bom, partindo aqui também, olhando, né, um acumulado, né, desde ali de 2006, trazendo aqui esse gráfico de linhas, a gente inicia pelo superconservador, né, o conservador, moderado e agressivo, né, todos aqui uma caminhada boa. Teve aqui esse dente aqui, que foi aqui na pandemia, que de fato mexeu com os mercados, né, mas o mais importante aqui da gente citar é que os resultados tem entregue aqui, tem apresentado resultados acima aqui do CDI, né, mas principalmente aqui do IPCA e da Bolsa, né, de Valores, e com folga, tá? A gente pode retratar muito aqui através desse quadro, principalmente da média, se a gente compara aqui com os índices de referência, tá? Então é um bom trabalho que tem sido feito aí na Singenta Prev, tanto por essa time de gestão, mas logicamente importante ressaltar todo o time que já esteve aqui e que deixou um legado importante aqui para a Singenta Prev. Falando de retorno real é a rentabilidade nominal, aquela que nós estávamos vendo até agora, descontada a inflação. Aqui a gente pegou ciclos de 5 anos, que a gente entende que é um prazo razoável para a gente ver, né, os resultados. Quando a gente olha aqui o perfil, e importante, né? Se a gente quer um resultado bom aqui, real, ele tem que ser acima de zero, positivo, que a gente está mantendo o poder de compra. Então, de largada, a gente vê aqui o eixo X aqui, o zero, o perfil super conservador acima, né, da inflação, o conservador também. Só que quando a gente olha aqui o moderado, né, e o agressivo, a gente já começa a verificar aqui alguns, né, ciclos de rentabilidade negativa, principalmente aqui, né, em virtude que
tudo que está acontecendo aí desde 2020, aí, no início da pandemia, além de conflitos armados que a gente teve aí, né, ou está tendo, né, Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, sem falar as questões domésticas, tá? Aqui a gente traça aqui a inflação, vocês veem que é momento também aqui que quando a inflação está mais alta, e logicamente eu vou mostrar rapidamente no outro slide ali, acaba impactando também o retorno dos investimentos, então é um retorno menor com inflação alta, aí de fato é complicado a gente segurar. Mas a notícia importante aqui é que, em média, desde 2006, a gente entrega 4,81% ao ano acima da inflação, tá? Então é um resultado aí bem interessante que tem, né, realizado e muito casado com a previdência privada, que tem um horizonte de longo prazo. Não tem jeito, vai ter momentos como esse, mas o mais importante é a gente conseguir um resultado expressivo aí ao longo do tempo, tá? E por falar em resultados, aqui eu não vou me prolongar não, só para reforçar, né, como que os ciclos, né, acabam afetando aqui o resultado. Olha aqui 2012 a 2015, a gente vê aqui a Bovespa lá embaixo se comparado com outros índices, tá? Então foi um período que a bolsa rendeu 23,62 negativo, que impactou aquele primeiro ciclo ali, né, que foi problemas com dívida soberana lá na Europa, desaceleração da China, as questões internas, tá? E quando a gente olha o ciclo 3 aqui, olha a bolsa aqui, em 5 anos, rendendo 4%, contra um CDI de 51%, que é o que está afetando também ali o final. O meio, né, foi um ciclo aí glorioso, né, de 4 anos que a gente teve aí a bolsa batendo aí 166%. Eu vou partir aqui para os últimos 3 slides aqui. A produção já está me dizendo aqui, olha, precisamos deixar tempo para a Nathalie que tal, né? Então, vou ser rápido aqui. E o que, que a gente traz aqui? Ultimamente, a gente recebeu 3 perguntas interessantes aí dos participantes. Inclusive, eu reforço aqui tudo que vocês tiverem de dúvida, curiosidade, entre no nosso Fale Conosco e mande, porque para nós é até um prazer responder, porque é uma forma da gente também, né, estar mais próximo de vocês, esclarecer aí qualquer dúvida, tá? E a gente selecionou 3 perguntas que vieram, que eu achei interessante, que pode ser dúvidas de muitos que estão aqui, né, presentes, tá? Então a primeira foi: olha, por que o perfil conservador está abaixo do CDI ou fica abaixo do CDI? Com certeza, quem está aqui na audiência já deve ter se perguntado a respeito disso, né? Porque quando a gente olha aqui, até setembro de 2025, esse é o acumulado do ano, eu esqueci de colocar o período, mas reforço aqui. O acumulado do CDI foi 10,37, o super conservador 10,13. Ora, a gente tem uma diferença de 0,24, tá? O que que acontece? Você vê que mensalmente, com exceção a janeiro aqui de 2025, que o CDI rendeu aqui 1% e aqui o nosso perfil um pouco mais, isso aqui teve até uma contribuição da campanha, que teve mais entrada de recurso no perfil super conservador, mas quando a gente olha os outros meses, a gente vai tirando um pouquinho, 0,03, né, 0,03 e assim sucessivamente, tá? Então você vai ver que a gente dá essa mordidinha aí no resultado. E o que que refere isso? São, né, apropriação mensal de rateio de despesa de investimentos, né, e previdencial. Então, não tem como, mas quando a gente olha, você percebe que mensalmente é um percentual muito pequeno, tá? Poxa, existe forma da gente fazer com que esse perfil renda mais? Sim, a gente pode colocar um componente de risco nele, mas o problema é, como aconteceu lá no passado, ter resultados mensais negativos, que pode afetar até na poupança, ou melhor, né, no benefício, né, das pessoas mensalmente. Então é melhor a gente manter dessa forma. Então essa é uma dúvida que chegou aí para nós. Outra dúvida, né? Essa foi aí mais recente. Poxa, mas tá todo mundo investindo em Bitcoin, é lógico que é algo muito obscuro, mas por que que a Singenta Prev não investe em Bitcoin, né? Mas antes de mais nada, o que que é Bitcoin, né? Então tá aí na tela, né? É uma criptomoeda, né? Considerada aí um dinheiro eletrônico que as pessoas têm utilizado aí mundialmente, não tem controle nenhum de nenhum banco central. Isso é tudo via tecnologia, da tecnologia chamada blockchain, tá? Então você vê que quando eu coloco como não tem, né, controle por nenhum banco central, já tem ali um pouco de risco e você não sabe até que ponto isso é seguro, tá?
Mas, Rosley, mas por que que a gente não investe? Mesmo assim, porque você tem, a gente não investe, tá? Não só a Singenta Prev, mas como qualquer outro fundo de pensão, tá? Porque a legislação brasileira, né, vedou que seja direta ou indiretamente qualquer ativo virtual, como criptomoeda. Então, por esse motivo que não só a Singenta Prev, mas como também qualquer fundo de pensão, essa vedação foi aqui a partir de março de 2025 para proteger mais os interesses dos participantes. E para finalizar aqui, a última pergunta para eu devolver para a Eli, que é uma pergunta que até nos corredores aqui de São Paulo, do EC, fazem, né? Mas a Singenta Prev, ela aplica, né, em títulos da patrocinadora? Ora, mas o que que é patrocinadora, né? Patrocinadora nada mais é do que as empresas que patrocinam o plano da Singenta Prev hoje, que é a Singenta Crop, Singenta Seeds e Nutrade, tá? Ah, e se essas empresas emitirem uma debenture, né, ou ter ações negociadas, né, então, poxa, você pode, né, a Singenta Prev pode comprar? Claro que pode, né? A legislação ela permite, tá? Mas existe o quê? Um limite. A gente pode investir até 10% do total do patrimônio. Por quê? Para proteger os interesses, né? E também de uma possível problema com a empresa de não afetar o fundo de pensão. Como já aconteceu no passado lá nos Estados Unidos, um caso famoso da empresa de energia Enron, que colocou praticamente todos os seus investimentos em título da empresa, lá no fundo de pensão. A empresa quebrou, o que que aconteceu? O fundo de pensão também quebrou, tá? Não é o nosso caso, então eu coloco aqui, e importante ressaltar, a legislação brasileira ela é bem protecionista para o lado do participante, tá? Então acho que é algo importante, tá? E é para ajudar a gente ainda é mais conservador ainda, porque a gente tem uma política de investimento, inclusive a gente está discutindo ela agora para 2026, a gente acaba sendo mais conservador. A gente então limitou até 7,5%. Hoje nós não temos nada, porque a Singenta não tem, né, e nenhuma empresa do grupo, é importante colocar que não é só a Singenta, qualquer outra empresa do grupo entra nesse limite, não tem aí nenhum papel emitido, tá? O que tem é FDIC, mas esses FDICs são compostos por títulos aí, né, de outros, né, outros emissores, tá? Eu finalizo aqui a minha parte, tá? E devolvo aí a palavra para você e fico aí disponível para perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada, Osley. É importante destacar que, mesmo no curto prazo, os resultados dos investimentos têm sido expressivos este ano. Lembramos que em previdência privada trabalhamos com horizonte a longo prazo, onde também observamos resultados significativos, especialmente quanto ao retorno real. Os perfis de investimentos têm agregado uma média de 4% ao ano acima da inflação, um desempenho muito positivo. Em nosso próximo bloco, recebemos Nathalie Victal, economista-chefe da Sul América Investimentos, que apresentará uma análise do cenário macroeconômico doméstico e internacional. É um prazer especial contar com a sua experiência e trajetória, principalmente neste mês de outubro, dedicado à prevenção do câncer de mama, tendo uma mulher de destaque abordando temas econômicos. Passo a palavra a Nathalie. Um prazer tê-la conosco. Bom dia a todos. Obrigada, Eli. Obrigada, Sley. É um prazer estar aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá tudo certo? Perfeito. Vou compartilhar a minha apresentação, aquele momento que, como comentaram, é um momento mais de tensão, tudo certo? Tudo certo. Certinho, né? Perfeito, vamos seguir. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer bastante o convite, é uma oportunidade muito grande conversar com vocês nessa manhã de sexta-feira, tentar trazer alguns pontos aqui do cenário econômico. Meu objetivo é tentar fazê-los compreender um pouco a bagunça que a gente vive econômica, né? São bastante a gente, a gente acaba tratando de múltiplos temas, eu selecionei alguns temas aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre um tema que eu não abordei, ou se tiver alguma dúvida sobre alguma explicação quanto ao que eu falei, como a Eli comentou, tem o chat e a gente vai tentar responder aí o maior número de questionamentos possíveis, dado o tempo. Tá? Então, indo aqui para a parte de economia internacional, né, porque antes de tudo a gente tem que lembrar
que tem um mundo ao nosso redor, eu gosto bastante de destacar a parte dos Estados Unidos, até porque Estados Unidos tem sido a maior fonte de volatilidade para os mercados desde a posse do presidente Trump, mas há muito tempo. Tá? Então, o que a gente está falando é o Banco Central dos Estados Unidos, que é o Fed, né? Quando a gente fala Fed, é o Banco Central dos Estados Unidos, ele começou a cortar juros e ele deve continuar entregando cortes nos próximos meses. Tá? Então, a gente projeta que, além do corte que ele já entregou, ele vai entregar 2 cortes adicionais de 0,25 pontos base e que o juro americano deve ir ali ao longo de 2026, à medida que, reunião a reunião, o Fed vai entregando cortes de 25 pontos base, deve chegar a 3%. Tá? 3% é um patamar mais baixo do que o Fed está operando hoje, mas é um patamar elevado do ponto de vista histórico, né? Ele é um patamar acima do que a gente chama de juro neutro da economia americana. O que é o juro neutro? É o juro no qual o Banco Central não está nem estimulando a economia e nem desestimulando o crescimento da economia. É a política monetária, quando a política monetária está neutra do ponto de vista de crescimento. Tá? O que acontece é que 3% é um patamar ainda contracionista, então é um patamar ainda acima do juro neutro. O que isso faz com que o Banco Central americano ele continue desestimulando o crescimento, mas o que acontece é que ele vai desestimular menos do que ele está desestimulando hoje, e esse é o diagnóstico. Por que ele está fazendo isso? Porque o crescimento da economia americana ainda está bastante resiliente. Né? Quando a gente vê a taxa de desemprego dos Estados Unidos, subiu um pouquinho, mas não subiu muito. Quando a gente vê o PIB dos Estados Unidos, o Produto Interno Bruto, o que os Estados Unidos produzem dentro da sua economia, ele desacelerou, mas não muito. Na verdade, na ultramargem, os dados referentes ao terceiro trimestre levaram até a uma revisão altista para o PIB desse ano. Né? Então, antes da divulgação dos dados do terceiro trimestre, a nossa projeção interna aqui na Sul América estava rodando em 1,7. À medida que alguns dados foram divulgados, a gente viu que a economia americana está ainda mais aquecida do que a gente estava esperando. Então, a gente revisou de 1,7 para 2,1. Então, a gente ainda vê uma economia que está bastante aquecida. Né? Então, por isso que o Banco Central americano, apesar dele começar a cortar juros, ele ainda tende a manter a taxa de juros num patamar um pouquinho acima do neutro. Por que isso importa? Né? Isso importa porque, para países como o Brasil, a taxa de juros dos Estados Unidos acaba sendo a referência, na verdade, para o mundo inteiro, não só para o Brasil, até para a Europa, né, que está ali operando no mesmo bloco dos Estados Unidos, porque é a maior economia do mundo e é o mercado com a maior profundidade, onde tem mais dinheiro. Né? Então, quando esse mercado, que é visto como risco reduzido, ele está operando com uma taxa de juros, o patamar de taxa de juros que esse mercado opera, acaba sendo a referência. Né? Um país como o Brasil, que é um país emergente, ou seja, é um país percebido pelo investidor como um país mais arriscado, ele tem que pagar um prêmio em relação ao que os Estados Unidos paga. Se os Estados Unidos estava pagando 5%, esse prêmio é X. Né? Você talvez tenha que operar com uma taxa de juros da nossa Selic um pouco mais alta. Se esse juro é 3%, como a gente está projetando que ele vai ser em 2026, o prêmio que o Brasil tem que pagar é o mesmo, né? Porque é um delta, mas a taxa Selic que a gente pode operar, talvez ela possa ser uma taxa Selic um pouco mais baixa, né? Porque quando a gente compara ali em termos de diferencial, tá? Aqui, só pensando em Estados Unidos, a gente sempre pensa no cenário central, mas a gente também tem que pensar na distribuição de probabilidade. Porque quando um gestor opera ativos como um todo, ele não opera só no cenário central, ele também tem que pensar na distribuição de probabilidade. Se eu não tiver certo, qual é o cenário alternativo que é mais provável? Né? Por que isso importa muito? Porque os ativos, né, o preço do dólar, do juro e da bolsa, eles operam muito sob distribuição de probabilidade. O cenário base, todo mundo meio que tem ali na cabeça qual vai ser, né, que é o cenário base do mercado. O grande pulo do gato é tentar entender aonde estão as assimetrias, né? Para onde o mercado vai à medida que os eventos vão acontecendo. Né? E aí, quando a gente fala em assimetria, é exatamente isso. E aí, quando eu falo do cenário central do Fed, eu falo que a projeção que a gente tem é uma projeção bem em linha com a expectativa do mercado, que é o juro terminal de 3%, mas se a gente tiver que apostar se a taxa de juros vai ser acima ou abaixo desse 3%, hoje a gente acha que a taxa de juros nos Estados Unidos ela tende a ser abaixo desses 3%. Né? E por que a gente acha isso? A gente acha isso
porque a gente vê um debate institucional na economia americana, que é um debate institucional complexo, de intervenção no Banco Central, mas também de perfil que o Banco Central vai ter a partir de 2026. Tá? Em 2026, o presidente Trump ele vai indicar o novo presidente do Fed. Né? O Fed é independente, assim como o Banco Central brasileiro é agora, mas o Fed é independente há muito tempo. Tá? Então, o que acontece é que, num certo momento do tempo, o novo presidente indica o novo presidente do país, né, indica o novo presidente do Fed. Isso vai acontecer em abril do ano que vem. Tá? Então, o novo presidente, a expectativa é que o presidente Trump indique um presidente com um perfil mais dovish. O que é dovish no jargão econômico, né, que a gente usa bastante anglicismo, né, bastante inglês aqui no mercado, me desculpe, né, mas acho que é importante trazer também os termos para que, quando outra pessoa falar, vocês entendam exatamente do que vai estar falando. Um comitê mais dovish é um comitê que tem uma maior sensibilidade ao crescimento vis-à-vis inflação. Tá? Então, dovish não é à toa, né, que é dove, que é da pomba, né? É um pombo, né? Pombo é dove. Então, um comitê mais dovish é um comitê que tem uma maior sensibilidade ao crescimento. Um comitê mais hawk, né, que é o falcão, né, é um comitê que dá mais peso para a inflação. E aí, quando a gente vê a potencialidade da nova composição do Fed, né, o presidente Trump já indicou alguns nomes, a gente viu que os nomes que o presidente Trump indicou estão votando por mais corte de juros, principalmente o novo diretor que ele indicou no mês passado, e a ofensiva do presidente Trump tem sido uma ofensiva defendendo corte de juros. Ele até avançou algumas casinhas em relação ao que tradicionalmente é feito por um presidente americano. Ele tem criticado abertamente o presidente Powell. Ele, inclusive, tentou demitir uma diretora enquanto o mandato dela ainda está plenamente em vigor. Né? Isso não é algo que já foi feito. Né? Ele tentou fazer isso, a Suprema Corte não deixou no primeiro momento, mas tem esse debate acontecendo. Tá? Então, quando a gente pega esse debate como um todo, a nossa visão é que o comitê que vai estar sentado lá e decidindo em 2026 é um comitê um pouco mais sensível a crescimento do que o comitê atual. Por que isso importa? Quanto maior a sensibilidade de crescimento de um banco central, mais ele tem tendência de cortar juros, menor tendência de subir juros. Como o Banco Central americano está em meio a um ciclo de corte, por isso que a gente acha que talvez ele pode acabar entregando mais cortes do que a gente está colocando no cenário base. Tá? Aqui tem outros dois pontos que são pontos de curtíssimo prazo. Eu coloco eles mais para exemplificar do quão volátil está o cenário. Né? A gente está operando sobre bastante incerteza. Incerteza, inclusive, quanto aos dados. Tá? Por quê? A economia americana agora está operando em shutdown. O que é shutdown? O Congresso americano não autorizou emissões adicionais de dívida, e aí o que acontece é que o governo americano praticamente para. Né? Isso já aconteceu lá atrás, mas não com esse impacto tão grande em institutos que a gente monitora. Né? Por que isso não acontecia lá atrás? Porque o governo ele operava com várias camadas de segurança. Né? Então, ele tinha, acho que, grupos de contingência. Né? Imagino que na Singenta vocês também tenham grupos de contingência. No grupo como um todo. Né? Então, o governo americano tinha vários grupos, camadas de contingência. O que aconteceu é que, com os cortes de pessoal que foram feitos no início desse ano, esses grupos de contingência basicamente não existem mais. Né? Para vocês terem noção, o equivalente ao IBGE dos Estados Unidos estava operando com um funcionário, né? Tinha só alguém para abrir e fechar a porta, basicamente. Né? Então, você não tinha ninguém para divulgar um dado. O dado do mercado de trabalho americano está pronto. Né? Você só não tem ninguém para botar ele no site. É basicamente isso. Então, o que está acontecendo é que a gente está vivendo um apagão de dados. Isso é uma coisa de curtíssimo prazo. Né? A expectativa é que isso se normalize em algum horizonte próximo, né? Mas a gente não sabe exatamente quando isso vai se normalizar. Né? Então, só para comentar da tamanha incerteza que a gente está operando atualmente. Tá? E aí, esse shutdown ele acaba colocando um risco de ligeiramente baixista para a economia americana no curto prazo, porque a gente vai estar falando que talvez alguns funcionários públicos podem não receber o seu salário em dia, né? E aí esse funcionário público não vai ter dinheiro, por exemplo, para comprar suas coisas, e isso acaba gerando ali uma volatilidade de crescimento econômico, e é algo que a gente está olhando com bastante atenção. Um outro ponto também que tem
dado bastante debate no mercado, agora está super aquecido, é a questão de risco de crédito corporativo, né? A gente teve alguns eventos que chamaram a atenção ali do mercado para risco corporativo de modo geral, né? Teve um aumento de temperatura principalmente por essa empresa, a First Brands, que é uma empresa de autopeças dos Estados Unidos. A nossa avaliação, por enquanto, é que é um evento mais setorial do que sistêmico, né? Então, ele afeta o setor, afeta a empresa, mas ele não tem, à primeira vista, impactos sistêmicos, né? Impactos macro, que podem afetar outros setores, ou mesmo o setor de autopeças como um todo, afetar setor bancário, gerar alguma crise. Tá? Nos parece ser muito mais questões relacionadas à empresa em si e não questões compartilhadas por todas as empresas do setor, o que poderia também, no segundo momento, gerar uma repercussão sistêmica. É muito da maneira como essa empresa geria o caixa dela, e aí, quando aconteceram as tarifas, ela ficou especialmente exposta, o que gerou ali uma certa carência de liquidez por parte da empresa. Tá? E aí aqui, só para não deixar de comentar também da política comercial americana, porque é um assunto que vai continuar ali ao longo de 2026, né, que a gente viveu isso muito intensamente ao longo do ano de 2025, e a tendência é que esse assunto continue ali sempre com algum destaque em horizonte de tempo, ou em algum momento fica em segundo plano, como agora, ou pode ganhar algum destaque se o presidente dos Estados Unidos ou algum outro governo adotar alguma tarifa, enfim. Né? Então, aqui é só para a gente ter em mente que esse assunto ainda não acabou. Por que esse assunto ainda não acabou? Porque o aumento de tarifa feito nos Estados Unidos é um aumento substancial. Né? Os Estados Unidos operavam ali numa média de 2,3%, né? Antes da posse do presidente Trump, aqui 2,2%, e ao longo do período ele chegou a operar em 24,4% na tarifa média de importação, mas hoje está operando em 15,5% nas nossas contas. Tá? 15,5% é menos do que 24,4%, mas é bem acima do que 2,2%. Né? E isso aqui, esse 2,2% para 15,5%, ele demora para entrar na economia. Né? A economia, houve uma série de avisos por parte do governo que ia adotar as tarifas, então as empresas se prepararam, as empresas fizeram estoque, elas se prepararam ali para águas mais turbulentas. Mas, à medida que esse 15,5% ele continua vigorando, e ele está vigorando há vários meses, o que acontece é que as empresas começam a se deparar com essa nova realidade e começam a pensar como é que vão se adaptar a essa nova realidade. Tá? Então, isso tende a ter impacto em crescimento e inflação. Né? A inflação, a gente já vê algum impacto. Esse impacto ele tem sido moderado, mas ele já acontece. E em atividade também pode ter algum impacto via aumento de incerteza econômica e via diminuição do PIB potencial. Né? A tarifa ela acaba fazendo com que as empresas tomem decisões que elas não tomariam antes, né, sem a tarifa, ou seja, uma intervenção do governo na atividade, no ambiente econômico. E se a empresa vai tomar uma decisão que ela não tomaria antes, muito provavelmente essa decisão ela é menos produtiva. Né? A empresa ela sempre está buscando a maximização de lucro, né? Maximização da sua função como um todo. Então, se a empresa vai ter que tomar uma decisão subótima, né, por causa dessa intervenção governamental, potencialmente isso diminui a produtividade da economia americana como um todo, porque todas as empresas vão ter que fazer isso, e isso diminui o PIB potencial. O que é o PIB potencial? É o PIB que uma economia consegue crescer sem gerar inflação, né? Quando a economia consegue sustentar. Né? E aí, quanto mais a gente tem intervenção, menos produtiva é uma economia, menor é o PIB potencial. Né? Então, por isso também que é um tema que a gente monitora com bastante atenção. Tá? Então, tudo para falar que o cenário internacional é um cenário volátil, no ponto de vista com muitas notícias, a gente está operando com bastante ruído. A mensagem principal é que a taxa de juros americana ela está em queda, ela tende a continuar caindo de uma maneira gradual, mas ela ainda vai operar num patamar acima do que ela já operou. E também, quando a gente pensa no juro longo americano, ele tende a operar num patamar mais alto do que ele já operou lá atrás, ali na casa a gente pensa ali no 4% como algo que faz bastante sentido, ao redor do 4%. Por quê? Porque os Estados Unidos estão mais endividados hoje do que eles já tiveram. Tá? Então, aqui, quando a gente pensa do ponto de vista fiscal, também acaba exercendo uma força altista para a taxa de juros americana, e isso tem repercussões globais. Tá? Indo aqui para o cenário nacional,
Brasil, né? Acho que Brasil, o que eu queria destacar principalmente? Primeira coisa, né? Mercado de trabalho. Tá? O mercado de trabalho brasileiro, ele está bastante resiliente. Tá? A gente está vendo uma taxa de desemprego na mínima. Basicamente, a economia brasileira tem operado em pleno emprego. O que é pleno emprego? Basicamente, a gente está operando ali na taxa de desemprego compatível com o PIB potencial. Na verdade, a gente está trabalhando com uma taxa de desemprego abaixo da taxa de desemprego compatível com o PIB potencial. O que isso faz na economia? Isso acaba trabalhando com uma economia superaquecida. A gente está trabalhando com uma economia superaquecida, e é isso que o Banco Central tem falado para a gente. Por isso que o Banco Central fala, olha, eu estou olhando com muita atenção o crescimento econômico do Brasil, a economia brasileira como um todo, porque a gente tem sinais de sobreaquecimento. E o principal sinal de sobreaquecimento é uma taxa de desemprego operando em patamares historicamente baixos. Né? Aqui a gente tem a série que ela vem desde 2002, bem, como vocês bem podem ver, 2012, perdão, vocês bem podem ver, essa taxa de desemprego está operando abaixo, no patamar mínimo da série histórica. Tá? Quando a gente fala de crescimento, apesar da gente estar operando sobre uma taxa de desemprego incrivelmente baixa, a gente tem que lembrar que essa taxa de desemprego também é muito reflexo do crescimento econômico que já aconteceu. Né? A gente teve ali 4 anos seguidos que a economia brasileira cresceu acima de 3%. Né? Claro que teve a queda do evento trágico da pandemia, então a economia caiu 3,3%, mas no ano seguinte, mais do que se recuperou, foi para 4,4%. O 2022 cresceu ali também 3%, 2023 3,2%, 2024 3,4%. Né? Um crescimento acima de 3% é acima do potencial, independentemente de quem está calculando. Mesmo as estimativas do governo são estimativas um pouquinho mais otimistas, crescer acima de 3% é acima do PIB potencial brasileiro. Tá? Então, isso faz com que a economia brasileira esteja superaquecida. Né? A perspectiva para 2025 é que essa economia desacelere, né, que ela saia desse 3,4% que entregou em 2024 para 2,2%. Esse 2,2% é uma projeção nossa aqui na Sul América Investimentos, mas está bem em linha com o consenso de mercado. Tá? A gente viu sinais de desaceleração já acontecendo, então o PIB do primeiro trimestre foi um PIB forte, desacelerou no segundo trimestre, já divulgado. A perspectiva é que o PIB do terceiro trimestre vai desacelerar um pouquinho mais, né? A gente tem uma projeção ali que o PIB do terceiro trimestre ele deve crescer 0,2 depois do 0,4 do segundo trimestre, só que na nossa projeção, e aqui a gente se difere um pouco do mercado, a gente acha que o PIB ele vai reacelerar no quarto trimestre. Né? Mas, de qualquer modo, acho que mesmo se a gente estiver errado, o big picture aqui, o cerne da mensagem é que a economia brasileira está em desaceleração. Ela entregou 3,4%, ela vai entregar 2,2%, e nossa projeção é que em 2026 o crescimento seja de 2%. Tá? Para 2026, a gente até vê um risco ligeiramente altista para esse 2% por causa do debate eleitoral. A gente sabe que em ano eleitoral a gente pode ver algum estímulo fiscal adicional que a gente não está monitorando agora. Mas, de qualquer forma, é uma economia em desaceleração, claro. Tá? Então, a mensagem é que a gente está vendo a concretização da desaceleração. Para o Banco Central, importa especialmente que essa desaceleração se concretize e a intensidade dessa desaceleração. Tá? Por enquanto, o que a gente está vendo é que a intensidade dessa desaceleração ela tem sido muito em linha com a expectativa. Tá? Então, o que isso gera? Isso faz com que a projeção de inflação ela fique acima do horizonte, acima da meta em todo o horizonte relevante. Por quê? Está acontecendo uma desaceleração, mas essa desaceleração ela não está levando o PIB para baixo do potencial. Tá? Para o crescimento da economia ele fazer com que a inflação vá para a meta, a gente, em teoria, precisa ver uma desaceleração da inflação que contribua para uma desinflação. E não é isso que está acontecendo. Né? Claro que, em derivada, né, se a gente compara o crescimento de hoje vis-à-vis o crescimento do primeiro semestre, a gente está crescendo menos, então isso ajuda a inflação a ser um pouco mais baixa, mas a inflação não chega na meta, porque ela não trabalha ali abaixo do potencial em nenhum momento no horizonte do tempo. Tá? Então, por isso que a gente tem uma projeção de inflação que ela é relativamente controlada para o histórico de Brasil. Né? Aqui eu gosto de colocar um gráfico longo, porque acho que é sempre bom ter uma memória, né, de quão alta a inflação já foi
mas aqui só pensando nos anos 2000, nem entrei ali nos anos 80, no qual a inflação aí era bastante alta, início dos anos 90, mas aqui, olhando os anos 2000, vocês bem podem ver que o que a gente está projetando para 25, 26, 27 e 28 é uma inflação acima da meta de 3%, mas é uma inflação com um patamar ali próximo aos mínimos que já operou, né? A gente teve alguns anos ali de inflação abaixo de 4, mas isso é um evento raro, né, na história brasileira. Então, é uma inflação que ela é acima da meta, não permite que o Banco Central corte muitos juros, mas não é uma inflação descontrolada, né? Então, não é uma inflação que faz com que o Banco Central precise voltar a subir juros. Pelo menos esse é o cenário básico. Tá? E aí a gente tem a perspectiva de aqui uma inflação em 4,9. Na verdade, a gente está até revisando essa inflação, ela deve ficar até um pouquinho mais baixa no nosso cenário oficial agora em 2025. 2026 em 4,3, 2027 também em 4,3, 2028 em 3,6. Mas eu tenho certeza que a inflação nesse horizonte tão longo vai ser isso? Não. Mas com a informação que eu tenho hoje, essa é a melhor projeção que eu tenho, e o Banco Central faz exatamente a mesma coisa. Ele pega a informação que ele tem disponível no momento e tenta fazer a melhor projeção possível para frente, né? E aí, quando a gente olha as projeções de inflação, acho que tem uma notícia positiva aqui, né? Principalmente vindo do câmbio, tá? O câmbio brasileiro, ele está operando agora, está 5,45, né, no mercado, mas esse 5,45 é sobre um cenário que é um tanto quanto adverso para o Brasil, né? A gente levou uma tarifa de 50% por parte dos Estados Unidos, a gente viu ali uma certa deterioração das nossas contas externas, então a diferença entre o que a gente compra e o que a gente vende lá de fora, ela está aumentando, né? Cada vez mais a gente está comprando mais lá de fora, então a gente está tendo cada vez menos dólares disponíveis na nossa economia, o que dólar, aqui eu estou simplificando bastante, mas com menos dólares disponíveis, menos dólar entrando na nossa economia, em teoria isso é uma força para a nossa moeda se desvalorizar, né, para o real perder valor. Por que o real não está perdendo valor, Nathalie? Porque o juro é 15%. Né? Então, 15% é um patamar de juros bem extraordinariamente elevado, que acaba gerando ali uma atratividade importante para a economia brasileira, para que venham alguns investimentos, e também serve como um colchão para que eventos externos não tenham maiores repercussões sobre o nosso país. Por exemplo, foi a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Então, a nossa leitura é que esse juro extraordinariamente elevado, ele tem sido bem sucedido em neutralizar a deterioração do nosso cenário interno, tanto pela questão da tarifária, quanto essa questão que eu comentei com vocês, do fato da gente estar cada vez mais comprando coisa lá de fora, vis-à-vis vendendo coisas lá de fora. Coisas, leiam-se, tanto bens quanto serviços, tá? Serviços aqui também desempenham um papel importante, tá? E aí, se o nosso juro está conseguindo equilibrar as coisas, o que fica é basicamente a força internacional. E a força internacional para moedas é uma força de enfraquecimento do dólar. Tá? Então, por isso que, na nossa opinião, o real está performando bem esse ano, né? Ele tem apresentado um bom desempenho esse ano. Lembrando que, no final do ano passado, o real apresentou um desempenho bem complexo, né? Durante o dia, ele chegou ali a ser transacionado em 6,30, né? Fechou ali o ano numa média de R$6, né? E agora está operando aqui em 5,45 agora, mas se a gente pensa numa média, estava mais operando ali para casa de 5,40, chegou ali até operar próximo a 5,30, tá? Então, a gente tem visto um câmbio bem comportado que tem ajudado na perspectiva de inflação, né? Só para destacar, esse 4,9 já foi 5,8, tá? Então, o câmbio ajudou bastante aqui na inflação de 2025. E aí, por fim, só comentando de 2 pontos do Banco Central, né? A gente já contextualizou bastante o processo decisório do Banco Central. Então, como a gente vê uma economia que ainda cresce num patamar bastante saudável, 2,2% para o histórico de Brasil é um patamar saudável. A gente vê uma continuidade de uma taxa de desemprego baixa. A gente, então, não vê um espaço do Banco Central cortar muito os juros no ano que vem. Tá? Nesse ano, a nossa projeção é que o Banco Central não corta os juros, tá? E que ano que vem ele entrega 11,5%. Ou seja, a gente vai continuar falando de uma taxa de juros de 2 dígitos, né? Então, quando pensa ali em horizontes de investimento, né, toda essa discussão, ainda é uma taxa de juros elevada, tá? Para padrão histórico.
No entanto, quando a gente pensa no contexto e nas assimetrias, lembra que a gente comentou do Fed, hoje a gente vê que com a divulgação dos dados do terceiro trimestre, lembra da minha projeção de PIB, que o terceiro trimestre é o piso, né? O terceiro trimestre, a gente vem lá de um PIB mais alto no primeiro TRI, 0,4 no segundo TRI, terceiro TRI eu estou projetando 0,2, ou seja, a divulgação dos dados são dados que a gente vê ali sendo um pouquinho mais fracos no terceiro trimestre. Por causa desses dados um pouco mais fracos no terceiro trimestre, e também, mas principalmente pelo fato do Fed estar cortando juros, a gente vê espaço para que o mercado discuta aqui nesses próximos meses corte, né? Faça algum debate ali quanto à antecipação de cortes, tá? A gente não acha que isso vai se concretizar, né? Mas aqui a gente está pensando na assimetria. Por que eu não acho que isso vai se concretizar? Pelos motivos lá macro que eu comentei. Desemprego ainda, desemprego operando num patamar saudável, baixo, o que faz com que o Banco Central não ache que precisa estimular a economia, né? Então, se o desemprego está baixo, o Banco Central fala, olha, não preciso fazer estímulo adicional, na verdade, eu preciso me preocupar porque a inflação está acima da meta, né? E com a inflação acima da meta, eu preciso ainda manter um grau de contração da atividade da política monetária, da taxa Selic, e a inflação acima da meta em todo o horizonte, tá? E aí, quando a gente vê para 2026, a gente tem 11,5, que é um patamar mais alto histórico. Aqui a gente coloca os juros desde 2015, então dá para ver que é um patamar elevado, longe dos 2% que a gente chegou a vigorar ali durante a pandemia, por esses motivos que eu coloquei anteriormente. Tá? E aí, só para não deixar de falar, dado que, enfim, a gente também está focando bastante em 2026, 2026 é ano eleitoral. Tá? Então, aqui, o que eu quero colocar para vocês principalmente é o que a gente vê do ponto de vista da história da eleição. Tá? Quando eu gosto de fazer análise de eleição olhando muito para os dados, né? Eu não consigo ter muita opinião ali quanto aos ruídos políticos, mas a gente tem pesquisa e de dado eu entendo, né? Então eu olho as pesquisas eleitorais. E o que as pesquisas eleitorais me dizem, né? E aqui eu estou olhando o Datafolha por um motivo específico, né? Datafolha é o instituto que eu tenho o maior histórico, né? Ele faz pesquisa desde sempre. Então eu consigo comparar o panorama de hoje com o panorama do governo Collor, né? Então, um panorama bem lá de trás. Ele sempre seguiu a mesma metodologia. Então, uma pesquisa de hoje, ela é comparável com a pesquisa lá de trás, tá? Então, isso aqui tem um certo valor analítico na nossa opinião, tá? Então, quando a gente olha, e aí eu vou explicar esse gráfico só aqui para a gente terminar a apresentação, aqui no eixo horizontal são meses desde a posse, no eixo vertical é o percentual. Esse gráfico da esquerda é o ótimo e bom, quem avalia a avaliação do governo como ótimo e bom, e esse gráfico da direita, a avaliação presidencial em ruim e péssimo. Tá? Aqui essa linha vermelha mais grossa é a atual avaliação do governo atual, do governo Lula 3, e essa linha vermelha tracejada, vermelho escuro, é a avaliação presidencial do Lula 1, né, quando o presidente Lula foi reeleito e fez o governo Lula 2, né, que, como vocês bem podem ver, foi recorde de avaliação positiva. Tá? Então, qual é a mensagem aqui? Lula 3 está rodando num patamar até ligeiramente acima do Lula 1. E no Lula 1, o presidente Lula foi reeleito. Tá? Mais que isso, há 36 meses da eleição, né, no 36º mês, ou seja, quando terminou o governo, Lula terminou o último ano, o ano de 2025, de 2005, o presidente Lula chegou a operar em patamar ainda mais baixos de avaliação presidencial. Ou seja, o panorama de hoje, o presidente Lula chegou a ter ali um panorama menor em termos de avaliação do que ele teve no pior momento dele de 2006, para a eleição de 2006, mas hoje ele está acima de 2006, ou seja, ele é competitivo. Tá? Então, essa é a leitura desse gráfico aqui. O presidente Lula, ele é competitivo, ele tem aprovação acima do patamar do Lula 1, e ele tem aprovação em patamar compatível com outros governos que foram reeleitos. Tá? O que essa linha está, esse sombreado aqui, Nathalie? Abaixo de 30% é apontado pelos analistas políticos como um desafio grande de reeleição. Tá? Acima de 40% é apontado pelos analistas políticos como uma reeleição
como favorito, né? Então, o presidente em exercício tem uma avaliação acima de 40%, ele é favorito na eleição, né? Ele tem uma maior probabilidade de ser reeleito, tá? Entre 30 e 40, que é exatamente onde a gente está vigorando agora e é onde o presidente Lula ficou praticamente durante todo esse governo atual dele, esse mandato atual dele, é zona cinzenta, tá? Então, é compatível com uma eleição disputada sem franco favorito, né? E é exatamente aonde ele está vigorando hoje. E é isso que a gente está olhando com bastante atenção para tentar entender como é que vai ser a história da eleição, né? Se a gente olhasse só o ótimo e bom, a gente estaria falando de que, olha, o presidente Lula é muito competitivo. Tá? Ele foi reeleito em 2006 com um patamar de avaliação abaixo disso. No entanto, quando a gente olha o ruim e péssimo, a história é um pouco diferente, né? Aqui está a linha vermelha, grossa, e aqui está a linha tracejada, né? O corolário disso aqui é que a gente tem hoje uma sociedade muito mais polarizada, né? Você tem um percentual bem menor de pessoas que avaliam o governo como regular. Ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. Tá? Então, é um cenário mais polarizado. E aí, quando a gente olha o ruim e péssimo do presidente Lula, ele é compatível com o ruim e péssimo de governos que não fizeram sucessor, né? Ou que não foram reeleitos. Né? Então, em termos de rejeição, a oposição também é competitiva quando a gente olha, né? Então, a situação, o governo atual, ele é competitivo pela sua aprovação. No entanto, quando a gente olha a reprovação, a oposição também é competitiva. Ou seja, os dados eles são compatíveis com uma eleição disputada em 2026, ou seja, é uma outra fonte de volatilidade e também de oportunidade, tá? Quando essa eleição ela ficar um pouco mais clara, os ativos eles potencialmente vão começar a precificar de uma maneira mais robusta a eleição. Né? Então, também aqui é uma mensagem de que flexibilidade ano que vem também pode ser uma coisa interessante, né? Porque a gente está falando ali de uma disputa eleitoral bastante disputada, um cenário não só interno, aqui saindo da política nacional, mas também indo para cenário internacional, um cenário internacional também volátil, com discussão de tarifa nos Estados Unidos, quanto que o Fed vai entregar de corte, etc, etc. Então, a gente está falando de um cenário com bastante incerteza. Tá? Cenário com incerteza, obviamente, é um cenário que recomenda cautela, mas também lembrando que com volatilidade e dado os prêmios que a gente está vendo, também pode gerar grandes oportunidades. Né? Então, alguma flexibilidade também pode ser interessante. Tá? Então, é isso quando a gente fala de cenário econômico. E, enfim, foi um prazer conversar com vocês, aberta aqui para a sessão de perguntas e respostas. Que beleza, hein, Nathalie? Eu acho que meia hora aí foi pouco, tá? Mas já fica o convite aí para a gente gravar aí um podcast, um videocast, tá? Para a gente circular com mais conteúdo, né? Porque meia hora é muito pouco aí para você desenhar o cenário, tanto doméstico e externo. E parabéns, viu? Você é professora, Nathalie? Também? Não, eu tenho muita monitoria quando eu estava na faculdade. É uma didática assim, né? Muito boa. Parabéns mesmo, tá? Foi assim um Obrigada. prazer enorme ter você aqui conosco, né? Representando aí a Sul América, né? De fato, aí eleições 2026 aí mais uma vez aí bem acirrada, né? E também um cenário binário, né? Então fica aqui o recado, né? Para estudar, né? É um momento importante para nós aqui da gente estudar os projetos, né? De cada candidato que vai apresentar e buscar exercer aí, né, o direito da melhor forma possível em prol aí, né, dos brasileiros, né? E você traçou ali uns juros de 11,5 fechando, né, o ano que vem, contra uma inflação ali já um pouco abaixo do teto de 4,3. Mesmo assim, a gente já está falando ainda de um juro real de 6%, um pouco mais, né? Tem uma gordura, né, boa. E o que você colocou, cenário internacional volátil, né? Vai continuar aí com alguns ruídos, taxa de juros cedendo, mas não vai ceder como a gente viu antes, né? Então, né, a gente não tem mais tempo aqui para perguntas e respostas, tá? Mas mais uma vez aqui agradecer e a gente fica o convite aqui na gente fazer um podcast aí em breve, até antes de dezembro, que é um momento importante aqui para a Sujeita Prev, que é o momento de campanha para os participantes aí trocar ou não de perfis de investimentos, além de ajustar a contribuição, tá? Eli, devolvo aí a palavra para você fazer o encerramento.
Obrigada, Os. Obrigada, Nathalie. Que apresentação maravilhosa. Pessoal, chegamos ao final do nosso webinar. Agradeço a presença de todos e espero que o conteúdo tenha sido esclarecedor e útil para vocês. Aproveito para fazer um convite. Acesse o nosso site, na área de investimentos, onde está disponível Power BI, uma ferramenta interativa e intuitiva para acompanhar os resultados e as alocações de forma clara e objetiva. Não deixe também de visitar nas nossas redes sociais e ouvir o podcast da Singenta Prev diretamente no Spotify. Muito obrigada e até o próximo webinar da Singenta Prev.